CBN, Café com Política. Olá, Bruno, um bom dia para você, tudo bem? Muito bom dia, Carol, muito bom dia, Guilherme, todo mundo. Dia. Já tomei meu café, tô pronto aqui pra gente poder bater um papo de política. Vocês estão bem? A gente também por aqui, eu e Guilherme já cedinho, já levantamos a nossa taça aqui. Cafezados. Não foi um copo, uma taça. Bom, vamos lá. A gente vai debater um assunto agora que é novamente a questão da CPI da propina da Câmara de Vereadores de Campinas. E antes nós vamos ouvir aqui um trechinho do presidente da comissão, o Paulo Gaspar do Novo. Ele informou que o relator aí terá 10 dias úteis agora, já está correndo, para finalizar o tal do relatório. Lembra que a gente estava falando, né? Agora o que acontece? A expectativa é que os integrantes da CPI votem ou não, se aprovam ou não o relatório. Em aprovação, então, esse documento, se for realmente aprovado, segue para ser votado ainda em plenário, apesar da gente já ter conversado aqui o resultado dessa CPI. Vamos ouvi-lo. E será, então, encaminhado ao plenário, marcar uma votação em plenário, para que a maioria da casa decide se é aprovado o relatório, pedindo ou não a cassação do vereador. Pois é. Agora, diante disso, a gente tem também, recebemos a nota que a defesa do Zé Carlos enviou. Ela enviou, inclusive, numa digitalização do próprio documento, dizendo que, através dos seus advogados de defesa, e eles respeitam, sim, a convocação para ter prestado esses esclarecimentos no dia 3 de março, às 14h, que seria no dia de hoje, mas que, apesar de respeitar o trabalho da Comissão de Vereadores, da condução da Comissão Parlamentar de Inquérito, eles entendem a importância, sim, das apurações, agradece pelo agendamento da nova oportunidade para que ele seja ouvido, mas, novamente, por orientação da defesa técnica, reitera o posicionamento, que já é da semana, no sentido de que aguardará para se manifestar apenas perante o Ministério Público, quando da designação de data para uma chamada, que é chamada oitiva pelo Ministério Público, razão pela qual o vereador Zé Carlos não está comparecendo às sessões agendadas. Então, esse foi o esclarecimento dado pelo, então, ex-presidente da Câmara de Vereadores por não participar da CPI da propina. E eu gostaria de ouvir a opinião do Bruno, porque uma vez que o vereador tem esse posicionamento de enviar o esclarecimento de por que não está comparecendo, se isso muda um pouco o aspecto do que a gente estava comentando aqui, Bruno. Acredito que não, viu, Carol? Na realidade é o seguinte, a comissão já sabia que o vereador não ia, né? Só estava esperando justamente essa documentação, porque quando ele não compareceu na primeira vez, quando foi convocado, e aí a comissão novamente insiste, porque faz parte do seu trabalho, né? Faz parte ali das suas atividades em tentar ouvir as pessoas que são envolvidas no processo e dar essa oportunidade para que hoje, sexta-feira, fosse até a Câmara. Eles já sabiam que, na verdade, o vereador não iria, né? Até porque o que acontece, Carol, está prevalecendo aí a lógica do que quanto menos eu falar, menos eu venho a me comprometer. E a defesa está instruindo o vereador justamente nesse sentido, para que ele apenas, quando falar, fale justamente ao Ministério Público, porque ali já vai estar acompanhado do advogado, não estará entre pares, porque você estar entre pares, ou seja, entre vereadores, ali no caso né, se ele se dirigisse até a Câmara para dar os esclarecimentos na CPI, é uma outra história, né? É um outro tipo de configuração, porque como eu já adiantei aqui essa semana, aí se trata muito mais de um tipo de relacionamento, vamos dizer assim, que não tem a ver só pura e simplesmente com a defesa do vereador, mas tem a ver, acima de tudo, com o jogo político que existe dentro do Poder Legislativo. E eu também penso o seguinte a respeito da comissão em si. Penso que, tudo bem, o senso comum e a visão comum é de que, nossa, mais uma comissão que vai terminar em pizza, que não vai terminar em absolutamente nada. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que a maneira como a política funciona, ela não é necessariamente quadradinha. Já está tendo impactos o fato de existir a comissão e já está causando muito mal-estar também para aqueles, né, que cometeram ou não cometeram, é o que a justiça agora vai ter que dizer e não a Câmara de Vereadores, os ilícitos. Por quê? Porque o pessoal está ficando numa saia justa cada vez maior, né, Carol? E isso já está gerando impacto dentro do Legislativo, no que diz respeito a pensar outros contratos, no que diz respeito de contratos que já estão em vigência. Eu trouxe aqui essa semana comentando, inclusive, a fala do vereador Schneider, né, na Câmara aí de Campinas, ao longo do pequeno expediente, que ele já está colocando já, né,
alguns elementos ali para se pensar os futuros contratos, algumas situações que não estão muito bacanas assim. Então, está tendo sim um impacto a CPI. Talvez não do ponto de vista do que a gente esperaria como um relatório final capaz de instruir posteriormente a ação da justiça, mas um impacto político do ponto de vista do comportamento desses atores dentro da Câmara. O importante é estabelecer novas regras e que elas funcionem, né, Guilherme? Exatamente, e a gente também comenta rapidinho, Bruno, que está com o tempo já bem estourado, a questão do vereador lá de Caxias do Sul, né, que fez o Sandro Fantinel do Patriota, que foi expulso do partido. Você até comentou, fez um texto para o blog legislativo do Estadão, né? Você pode comentar rapidinho essa situação toda? Ele pode ser cassado por conta dessa manifestação xenofóbica dele que lá na Câmara de Caxias do Sul? Pois é, Guilherme. Esse caso aí ganhou uma projeção nacional, inclusive, né? O vereador já foi sumariamente afastado pelo Patriota, né? Ou seja, o Patriota já o expulsou das suas fileiras ali. Aquela frase dele infeliz, né? Dizendo que os trabalhadores da produção do vinho ali na gaúcha, que são de origem da Bahia, né? Ou seja, são baianos, que seriam pessoas que não têm bons hábitos de higiene, preguiçosas, etc. Todo aquele preconceito, né, aquela fala xenofóbica dele que foi destilada, isso está dando bastante dor de cabeça para o vereador, sim. E digo mais ainda, viu, Guilherme? Tem uma dimensão aí que ela é mais problemática dessa história toda, né? Infelizmente, ele não é uma figura isolada na política brasileira, e eu acho que esse é o ponto mais dramático que a gente tem vivido, né? Por vezes os parlamentares entendem que por ter a imunidade eles podem falar tudo o que der na telha, e não é bem assim que a coisa funciona, né? Existe uma Constituição, existe aquilo que é o limite entre o que você pode e o que você deveria falar ou não, e a gente espera, obviamente, que a justiça seja feita em cima dessa figura aí, que é lamentável essa fala xenofóbica que ele fez. Nem parece que a gente está no século XXI. Quero agradecer aí ao cafezinho com o Bruno Silva. Obrigada, viu? Bom final de semana. Até segunda. Imagina, eu que agradeço. Carol, Guilherme, bom final de semana para todos vocês. Também. Até segunda-feira. Um grande abraço para os nossos ouvintes. Até.